E perder a nossa capacidade de sonhar também é, em alguma medida maior ou menor, perder a nossa capacidade de fazer mudanças. Porque se a gente não acredita que a mudança é possível, a gente não vai nem tentar fazer. E aí ela trouxe de que pelo menos a gente mantenha assim a esperança, tente dar um trabalho em vez de só se entregar, porque vai que a gente consegue vencer. Olá, eu sou a Lara. E eu sou a Lai. E esse aqui é o Jardim Selvagem, um podcast que acredita no poder curativo e emancipador das trocas de experiências e conhecimentos entre mulheres. Entre e fique à vontade, sinta-se no seu próprio jardim. Criamos esse podcast para ficarmos mais próximas da comunidade que estamos nutrindo no Jardim Selvagem. E se você ainda não nos conhece, muito prazer. Nós facilitamos grupos terapêuticos, fazemos atendimentos individuais e temos um clube do livro e um cineclube. Tudo voltado para mulheres. A cada episódio, uma de nós vai trazer um assunto surpresa para outra reagir. E a partir disso, teremos uma conversa espontânea sobre o tema. Então, podemos ter episódios que aquecem o coração e outros que podem dar vontade de tacar fogo em tudo. E eu tô super curiosa para saber qual é a vibe do episódio de hoje, porque o tema foi escolhido pela Lara. Eu não faço ideia de qual é e quero muito saber. Vamos, amiga? Vamos então. Pra gente continuar numa vibe um pouquinho parecida com o primeiro episódio, eu vou trazer um trecho de um livro também. Mas é um trecho de um livro bem diferente. Porém, o tema não sei se não é na mesma energia também. Vamos descobrir. Eu não vou falar o nome do livro agora, vou falar só depois que eu terminar de ler o trecho. Ai, meu Deus! Para deixar o pessoal mais curioso ainda. Então, vamos lá. Sob tortura extrema, as mulheres traíram umas às outras. Amigas se voltavam contra amigas, filhas contra mãe. Aprendemos que manter contato poderia ser perigoso, então ficávamos quietas no nosso canto. Eu me pergunto se não é por isso que as mulheres de hoje em dia desconfiam umas das outras e, não raro, criticam-se mutuamente. Esse trauma está no nosso DNA. Suspeito que o medo seja um dos motivos de nossa autorrepressão. Continuamos a resistir à mudança, a afirmar nossa insignificância e a esperar que alguém nos chame a atenção, nos critique e nos coloque de volta em nosso lugar. Ainda que hoje sejamos perseguidas e policiadas de maneira menos explícita, não nos enganemos. As regras implícitas acerca do comportamento feminino estão entranhadas no tecido da sociedade. Os direitos e a própria soberania das mulheres continuam na mira. A desigualdade jurídica é certamente abissal, mas os ataques mais insidiosos são as questões que rondam e tocam nossa moralidade. O que exatamente constitui uma boa mulher? O paradigma patriarcal de feminilidade persiste. A mulher precisa ser altruísta, fisicamente perfeita, carinhosa, obediente, submissa, modesta, responsável, discreta. Espera-se que saibam o seu lugar, fora dos círculos do poder, ainda que os apoiando. Isso está tão incutido em nosso comportamento que chegamos a colaborar sem querer. Nós repreendemos, culpamos e cancelamos as mulheres que se desviam desse caminho e fazemos a mesma coisa contra nós mesmas. Este livro não põe a culpa nas vítimas. Ele quer entender o que gerou a cultura atual e como ela nos mantém sob sua influência. Assim, poderemos perceber quão artificiais são suas restrições. É difícil acreditar que estaríamos dispostas a reforçar um sistema que nos oprime. No entanto, boa parte disso está além da nossa percepção consciente. A professora Gerda Lerner, que criou o primeiro programa de pós-graduação sobre história das mulheres nos Estados Unidos, argumenta que participamos da nossa subordinação porque somos psicologicamente moldadas para naturalizar nossa inferioridade. Essa percepção de inferioridade se torna uma sombra difícil de ser eliminada. A necessidade de provar nossa bondade para obter proteção e sucesso foi programada no modo como nos comportamos, e é difícil reconhecer isso porque estamos dentro da própria estrutura. Segundo Lerner,
O sistema do patriarcado só consegue funcionar com a cooperação das mulheres. Essa cooperação é garantida por diversos meios: doutrinação de gênero, privação educacional, negação ao conhecimento da própria história, cisão entre mulheres a partir de conceitos como respeitabilidade e desvio sexual, restrição e franca coerção, discriminação no acesso a recursos econômicos e ao poder político e garantia de privilégios de classe às conformistas. Toda essa doutrinação, que assimilamos de modo inconsciente, deve ser desconstruída. Devemos entender de onde ela vem para que possamos reconhecer que se trata do patriarcado em ação. Devemos nos desvencilhar de suas restrições. Só então poderemos encontrar nosso caminho de volta a algo que se pareça com a nossa natureza inicial, com quem de fato somos. Só então poderemos rejeitar esse paradigma de bondade que nos foi imposto por uma sociedade que nos queria obedientes, subservientes, prestativas e dedicadas. E só então seremos capazes de parar de policiar umas às outras por comportamentos que somos condicionadas a condenar. Uma espécie de misoginia definida pela filósofa e professora Kate Manne. Como ela escreve em Entitled, Autorizados. A misoginia não deve ser entendida como um ódio psicológico arraigado e imutável contra meninas e mulheres. Em vez disso, está mais para o braço policial do patriarcado. Um sistema que atua para policiar e garantir normas e expectativas de gênero e que coloca meninas e mulheres diante de um tratamento desproporcional e nitidamente hostil por causa de seu gênero, entre outros fatores. Os homens, com certeza, adotam esse tipo de comportamento, mas nós fazemos isso contra nós mesmas. Devemos nos livrar disso e seguir o que nos sugere o gnosticismo, retornar à nossa natureza inicial e acessar nosso conhecimento. Devemos lembrar que esse instinto está disponível o tempo todo e que rejeitá-lo nos mantém distantes de nossos desejos mais profundos e verdadeiros, desejos que são puros e merecem ser explorados. Esse é um trecho do livro Bem Comportadas, da Elise Loinel, que eu acho que é assim que fala o nome dela, mas também não tenho certeza ainda. Esse livro que vai ser muito importante no Jardim Selvagem nos próximos tempos. E é um livro que eu e a Lai, a gente se interessou logo que a gente viu a proposta dele. Então eu senti de trazer esse trechinho que mexeu bastante comigo também para perceber o que a Lai acha sobre ele, para conversar um pouquinho sobre o que eu acho também e de repente até fazer conexões com o conto da Aya, porque parece estar muito interligado. O que tu acha, Lai? Cara, foi intenso quando você começou a ler. Eu senti uns arrepios aqui, logo no começo do texto. Eu viajei por alguns lugares aqui diferentes. Lembrei aqui de algumas coisas que não são necessariamente relacionadas, mas são relacionadas. Recentemente, eu voltei a dar aula para crianças e adolescentes. E uma coisa que eu tô reparando nesses grupos de crianças e adolescentes, especialmente quando eles são mais jovens, é que o comportamento das meninas e dos meninos é muito diferente. E eu me sinto, digamos assim, tranquila para falar meninas e meninos, mesmo que eu não saiba qual é a identidade de gênero deles, mesmo que talvez eles ainda sejam pequenos e não saibam também, porque na maneira como eles se comportam, dá para perceber quem está sendo socializado para se tornar uma mulher e quem não está. Porque o que a gente vê é que os meninos se sentem muito à vontade para fazer basicamente o que eles quiserem. Então, se eles quiserem prestar atenção na aula, eles vão prestar atenção na aula. Se eles quiserem participar da aula, eles vão participar da aula. Se eles quiserem ficar conversando com um colega e fazendo piadinha e apontando pro professor e causando confusão, eles vão ficar fazendo isso. E as meninas ficam quietas. Todas elas ficam quietas. Então eu tô vendo as meninas de 14 anos ficarem quietas, as meninas de 10 anos ficarem quietas, as meninas de 12 anos ficarem quietas, as meninas de 16 ficarem quietas, as meninas de 17 ficarem quietas. Independentemente do que os meninos estejam fazendo. Tem uma turma, por exemplo, que é meio a meio. As meninas ficam todas quietas. E os 4 meninos estão sempre juntos conversando. E as meninas, cada uma em um lado. Só se juntam na hora de fazer uma atividade em dupla. E os meninos viraram um grupo.
Tá sendo desconfortável, inclusive, ver essa diferença tão grande no que cada um se sente confortável para fazer. Na minha experiência, eu já dei aula antes, eu fiquei bastante tempo sem dar aula para crianças e para adolescentes, mas eu já tinha dado aula para crianças e adolescentes antes, e essa diferença é sempre assim. Então, eu já tinha visto meninas, por exemplo, que estavam ali distraídas, olhando pro além, mas geralmente elas ficavam quietas. Algumas mais novinhas até conversavam um pouco mais. Mas mesmo elas conversando um pouco mais com uma amiguinha, é diferente do comportamento dos meninos que se sentem autorizados realmente a fazerem muito mais coisas, a criarem muito mais confusão, a serem muito mais livres em relação a eles mesmos. Então, ouvindo esse áudio, não foi um áudio, né? Ouvindo essa leitura agora, eu fui muito pra esse lugar. E assim, admito também que esse é um lugar que já tava um pouco vivo, até por causa dessa série que saiu recentemente, que tá todo mundo falando, né? Da adolescência. Porque em alguns momentos lá eu vi coisas que me lembraram da minha experiência em sala de aula, no comportamento dos adolescentes, no caso, né? Então, acho que eu fui muito por esse lado. Lembrei muito dessa diferença, que é notável, e são, como eu falei, meninas de 10 a 17 anos. É uma geração diferente da nossa, mas ainda assim não chegou nessas. Talvez na próxima geração o comportamento seja mais parecido, mas por enquanto ainda não tá. Essa sensação de liberdade, de que posso ser malcriado, posso fazer o que eu quiser e sei lá se eu tô sendo malcriado ou não, né? Posso ser criança. Inclusive tem essa sensação, né? É uma coisa que eu tenho falado, porque o nome do livro é Teens e teoricamente ele é para pré-adolescentes, mas quando eu olho para os meninos eu vejo crianças. Eu não vejo pré-adolescentes. Eu não consigo olhar para eles, para o comportamento deles e pensar que eles são pré-adolescentes. Então, acho que também mostra essa diferença muito grande, que é a pré-adolescência para uma pessoa que vai ser socializada para ser mulher e para uma pessoa que vai ser socializada para ser homem. Eu acho que a infância para as futuras mulheres acaba mais cedo. Acho que é isso. Realmente, é muito útil que a gente amadureça rápido, né? Que as meninas amadureçam rápido. Muito útil Muito para útil. manutenção do poder. Uhum. Esses representantes do patriarcado, né? Que não são todos os homens também. Também tem recortes. Então, é muito útil que a gente seja obediente, que a gente seja quietinha, que a gente seja cuidadosa, que a gente seja atenciosa, que a gente seja dedicada, que a gente seja comprometida e que a gente tenha algum sucesso, mas em lugares específicos, né? De formas específicas. Então, é uma coisa muito real, né? E aí, por isso que eu falei que a gente pode comparar um pouco com o conto da Aya, porque as mulheres não poderem ler no conto da Aya parece uma coisa tão distante, né? Mas se a gente já teve todo um trabalho árduo para ter acesso à educação e tal, e tem lugares no planeta que as mulheres não têm acesso, né? Já tiveram e perderam, né? Mas assim, em âmbito do Brasil, como o Brasil se refere muito aos Estados Unidos, né? Uhum. Se espelha muito nos Estados Unidos, então eu acho que dá mais medo quando nos Estados Unidos as mulheres estão nesse lugar de ter os direitos reprodutivos questionados, direito de acesso à educação questionado. Então isso causa mais medo, assim, na gente. Só que ao mesmo tempo, esse trecho desse livro me chamou a atenção porque fala que o medo é uma ferramenta para a gente se desunir, tirar nossa esperança e a gente, inclusive, trair umas às outras. E é exatamente essa ferramenta do medo que é utilizada no conto da Aya, onde umas estão sempre vigiando as outras. E aí esse trecho do livro fala exatamente isso. O quanto a gente acaba sendo esse vigia uma para as outras, mas também da gente mesma. Então me tocou muito, assim. Quando a gente fala dessa questão de mulheres e leituras e livros e poder e não poder e deixarem e não deixarem, eu não consigo não lembrar do Gaston, da Bela e a Fera, falando que as mulheres não podem ler, porque senão elas vão ter ideias.
Não consigo. Não me lembro disso. Ai, tem essa cena maravilhosa. Talvez não seja exatamente assim como eu falei, né? Mas eu me lembro muito do Gaston dizendo isso, assim, é. E é isso, né? E assim, quando eu vi uma fala de uma das criadoras da Bela e a Fera, né? De uma mulher que teve lá participando dessa criação da Bela e a Fera da Disney. E ela era feminista. Ela queria que a Bela tivesse ali um papel mais feminista. E foi por isso que a Bela é leitora. Por isso que aquela Bela leitora fez parte, assim, da construção da personagem, ela ser leitora pra poder mostrar isso. E aí tem, né, o Gaston questiona, né, fica questionando esse gosto estranho, o vilarejo inteiro, né, acha ela muito esquisita, porque ela tá ali sempre lendo, e ela tem essas ideias grandes que não cabem ali no vilarejo, ela não se encaixa lá. Isso tem a ver com essa coisa dos livros. Isso. Você quer falar alguma coisa, amiga? Eu tô profundamente emocionada aqui. A gente tá gravando esse podcast num dia que tá chegando perto do eclipse solar e da lua nova, né? Que é hoje, não é não? Eu não sei se é hoje ou se é amanhã. A gente tá gravando no dia 28 de março de 2025. Deixa eu ver. 29, amanhã, eclipse solar e lua nova. Ah, é verdade, hoje é lua negra. Lua nova em Áries. Então eu normalmente fico mais sensível em movimentos lunares assim. Tanto no sentido elevado, digamos, o sensível, e num sentido mais desafiador também. Mas agora eu me emocionei muito porque o Jardim Selvagem nasce do amor pela leitura. O Jardim Selvagem nasce a partir do interesse e talvez de uma paixão ainda meio platônica por uma obra em específico, né, que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. E, de certa forma, eu acho que eu já me senti julgada por gostar muito de estudar, por gostar muito de livro, por comprar livro demais, por querer livros de presente. Fui muito incentivada também, né? Mas eu achei interessante isso que tu falou, que para a construção de um personagem feminista, Uhum. a base dele seria ler e estudar. Não sei assim, pra todos os personagens feministas, mas nesse caso especificamente da Bella foi isso. Não, só pra. Não, nesse para um, Isso, sim, para um personagem feminista. E eu acho que é uma coisa que verdadeiramente caracteriza, assim, uma pessoa que se interessa pela transformação social, né? Que quer se engajar numa transformação social, passa por esse lugar de adquirir conhecimento e conhecimentos diversos, né? Conhecimentos não só no sentido do conhecimento de tudo de aquilo que faz sentido pra gente. Eu vou continuar lendo a autora que eu gostei, né? Tipo, eu gostei dessa autora, vou continuar lendo pra vida inteira. Não, de ler coisas diversas. E agora, no Jardim, a gente tá fazendo exatamente isso. Porque de início a gente lia mais não ficção, com viés mais terapêutico, né? Nesse sentido. E agora a gente tem um clube do livro com ficção. Então a gente tá nesse movimento de diversificar também. Então me tocou profundamente isso que tu falou, assim, é mesmo. Por isso que vazou. Vazou pelos olhos, transbordou. Ai, que bom, amiga. Acho que foi um bom transbordamento. Eu quero trazer aqui. Eu sei que esse era o seu episódio de trazer temas, mas é porque eu passei por uma experiência muito mágica, então eu também quero trazer algumas coisas pra você, apesar de ser o seu episódio. E que eu acho que dialogam muito com isso que a gente tá falando, né? Então, essa experiência que eu passei recentemente, né, que eu comentei, foi que ontem a Rita Von Hunt esteve aqui em Brasília para dar uma aula e eu consegui assistir a aula dela. E, além de algumas falas incríveis dela, ela trouxe citações maravilhosas durante a aula dela. E são algumas dessas citações que eu quero ler para Lara
e para vocês, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá dialogando agora, né? Com isso que a gente tá conversando. Então, a primeira coisa, né, que eu queria dizer é sobre essa questão dos livros, desse papel da leitura, que para além de conhecimento, de crítica, de formar ou não formar feministas, a leitura ajuda a gente a arejar as ideias, a trazer novidade. A leitura, especialmente, eu diria que a literatura e as escritas criativas em geral, não porque elas sejam superiores ou alguma coisa nesse sentido a outros tipos de escrita, e sim porque essa falta de compromisso com a realidade imediata, assim, que a gente vive, dá uma possibilidade da gente imaginar mais, da gente criar coisas novas. E às vezes essas coisas novas que a gente vai criar num espaço ficcional vão inspirar a gente pro que a gente pode criar no espaço real. Ontem teve uma fala da Rita em que ela estava citando a Toni Morrison, se eu não me engano, para falar que o papel de artistas e de intelectuais é furar o tecido da realidade para trazer novidades, porque sem ideias novas a gente não consegue pensar um mundo diferente, a gente não consegue fazer algo diferente, a gente fica ali entregue ao que está acontecendo. E aí essa fala é uma mistura do que ela falou, uma mistura do que a Toni Morrison falou e uma mistura do que eu entendi, gente. Então, não necessariamente vocês vão encontrar isso em outro lugar. Mas aí eu trago aqui, continuando, uma citação que ela colocou do Raymond Williams, que é bem assim. Então, é tornando prática a esperança, em vez de tornar o desespero convincente, que continuamos e mudamos e ampliamos nossas campanhas. Então, eu achei isso muito interessante, né? Essa questão de tornar a esperança prática em vez de tornar o desespero convincente. E eu acho que isso está muito conectado, assim, de uma maneira que talvez para vocês não faça tanto sentido ainda, se vocês não nos conhecem, mas que pode vir a fazer. Acho que está muito conectado com o nosso trabalho no Jardim, mas acho que está muito conectado, em geral, com todas as pessoas que estão tentando ter esperança em momentos difíceis, né? Em momentos calamitosos. E isso foi uma coisa toda muito importante, que me pegou muito e que eu fiquei muito emocionada, né? A Lara ficou emocionada aqui agora e eu fiquei emocionada ontem na palestra e chorei e tal. Quando a Rita trouxe essa lembrança, né? Citando o Ailton Krenak, de que enquanto a gente estiver comprando essa ideia de fim do mundo, a gente vai estar se entregando um pouco para esse fim do mundo. E aí ela citou o Ailton Krenak, né? Trazendo essa noção de que se a gente acredita, a gente perde a nossa capacidade de sonhar, e perder a nossa capacidade de sonhar também é, em alguma medida maior ou menor, perder a nossa capacidade de fazer mudanças. Porque se a gente não acredita que a mudança é possível, a gente não vai nem tentar fazer. E aí ela trouxe de que pelo menos a gente mantenha assim a esperança, tente dar um trabalho em vez de só se entregar, porque vai que a gente consegue vencer, né? No meio aí, enquanto a gente tá dando um trabalho, vai que a gente encontra uma oportunidade e vence. E aí, a última coisa que eu queria trazer, né, a outra citação que eu queria trazer pra você é uma citação da Ursula Le Guin, que é, ou talvez seja Le Guin, não sei, que é uma escritora de ficção também, científica, e que disse, e olha só, gente, isso aqui eu achei sensacional. Vivemos sob o capitalismo. Seu poder parece inescapável, mas assim parecia também o direito divino dos reis absolutistas. Qualquer poder humano pode ser resistido e transformado por seres humanos. Resistência e transformação frequentemente começam na arte, mais frequentemente ainda em nossa arte, a arte das palavras. Uau! Uau! Tudo isso que tu trouxe me lembra muito do poder das narrativas, né? Tem sido falado muito sobre isso, do poder das narrativas, do quanto, tanto que existem esses influenciadores, né? O que é, se não o poder da narrativa? E o quanto tomou grandes proporções essas narrativas falsas, né? Essas fake news e tal. Só que a gente agora tá vivendo um momento em que a gente tem a desconfiança do que é verdadeiro e do que é ficcional, né? Existe uma dificuldade de ter tanto discernimento, porque qualquer um fala qualquer coisa e isso pode, e qualquer coisa pode se tornar viral.
ganhar grandes proporções. Sim, e com as inteligências artificiais, a gente não sabe nem mais que imagem e que vídeo que é de verdade e qual vídeo e imagem que não é de verdade, dependendo. Não, tem uns que é feio, a gente percebe, né? Que tá Sim. mal feito, tá ruim. Uns dedos esquisitos e tal, a gente vê, né? Mas tem outros que é muito difícil, assim, de saber. Exatamente. E dependendo do nível de conhecimento, discernimento e consciência da pessoa, mais ainda que fica dificultado perceber, né? Então, assim, meus avós com 80 e tantos anos, pra mim tem uma grande diferença na hora de ter esse discernimento do que é notícia verdadeira e falsa, do que é um vídeo Sim. com pessoas reais e o que é um vídeo com pessoas de inteligência artificial. Mas aí isso me faz pensar que se tudo é possível, por que o paraíso na Terra não é possível, né? Por que o paraíso fica só para depois da morte? Porque a gente aprendeu isso, né? E quando eu tô falando disso não no sentido estritamente religioso, porque mesmo quem não é religioso, ou quem não foi criado dentro de alguma religião que fala em paraíso, tem isso nos ditados populares, né? Ah, o paraíso não é na Terra, né? Essas coisas assim de paraíso e inferno tá no nosso imaginário coletivo. Então, por que a gente precisa acreditar no fim do mundo para poder acreditar que existe um paraíso depois, né? Porque quase como se fosse isso, como se precisasse acabar tudo para realmente as coisas serem renovadas, né? E na verdade não é bem por aí. A gente pode Inclusive, no dia a dia, a gente fala coisas tipo, perdi a fé na humanidade, né? Ou então, minha esperança na humanidade agora foi renovada. Exatamente. A gente fala coisas desse tipo. E aí eu fico muito lembrando sobre a expressão que a gente usa para apresentar o podcast, né? Que a gente fala que vai ter episódio que aquece o coração e vai ter episódio que vai dar vontade de tacar fogo em tudo. E foi algo que a gente criou de forma bem espontânea, né? Na hora que a gente estava preparando a apresentação do podcast. E faz todo sentido como uma grande metáfora para isso que a gente está falando. Porque o fogo, ele pode ser brando e aquecer, amornar, ajudar a preparar um alimento, né? Mas ou alguma receita, um chá, por exemplo, só esquentar. Ou então ele pode destruir completamente algo, né? Então, o problema não é a coisa, é a dose da coisa, é o uso da coisa, é a apropriação da coisa. Então é uma coisa que assim não tem resposta, né? Não tem conclusão. Mas eu acho que a pergunta que pode ficar é como a gente tem se apropriado e como a gente pode rever essa apropriação de tanto conhecimento, acesso, informação, tecnologia, de tudo que já está na nossa mão. Como a gente tem utilizado isso? Como a gente tem utilizado as próprias tecnologias do nosso próprio corpo? Pensamento, sentimento, emoções, né? Como a gente tem Intuição. utilizado intuição, né? Criatividade. Exatamente. Como a gente tem usado os recursos que já estão disponíveis para fazer essa manutenção de esperança, para colocar para frente ideias que tenham esse tom de esperança, para, em vez, por exemplo, né, desse trecho que eu trouxe do livro, em vez de a gente ficar vigiando umas às outras, cancelando umas às outras, traindo umas às outras, se unir em prol umas das outras. E quando a gente tem aquela tendência ao julgamento que vem, a gente perceber de onde que tá vindo esse julgamento. É uma inveja que eu tô sentindo? É uma coisa que eu aprendi que eu não posso admirar uma mulher, que eu tenho que competir com uma mulher? De onde vem isso? A favor de quem tá esse pensamento que nem eu mesma às vezes concordo? Então é interessante que a gente utilize esses recursos que a gente tem, essa capacidade cognitiva, essa capacidade intuitiva, essa capacidade, muitas vezes, também física de se mobilizar. Porque a gente tem também uma capacidade física de se mobilizar, de ir em busca, né? Daquilo que faz sentido pra gente. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que eu trago para nutrir a minha esperança e a esperança de quem tá ouvindo também. E acho que também vale um convite lá aí pra gente seguir juntas, sabe? Um convite não só pra ti, assim, né? Seguimos juntas, né? Eu acho que é sempre bom a gente reforçar. Mas um convite pra mim mesma. Pra eu seguir junto, pra eu seguir firme, pra eu me manter firme, sabe? Não é um convite só pro outro, sabe? É um convite pra gente mesma quando a gente afirma isso. A gente também se ouve, né?
Eu acho que tudo isso que a Lara trouxe é muito interessante, é muito importante essa questão da união, né? Uma coisa que a gente fala sempre. Mas também, ouvindo ela falar, eu lembrei também de outra coisa, né? E que tem até a ver com essa citação, mas não era nisso que eu tava pensando inicialmente, né? Mas quando a Lara trouxe toda essa questão de narrativa também, eu pensei muito nisso. E eu acho que é a importância da gente, mulheres, fazermos arte, colocarmos a nossa criação, a nossa expressão, a nossa visão no mundo, seja com palavras, seja com desenho, seja com colagem, bordado, escultura, cinema, enfim, seja como for. E aí eu trago aqui 2 exemplos breves, né, de que nem sempre a nossa arte vai ser validada pelas instituições tradicionais que validam o que é boa arte, que costumam ter esse poder. Mas isso não significa que não é boa arte e menos ainda que não está impactando, né? Então eu pensei aqui no caso de Barbie, né? Que foi o filme feito pela Greta, que foi incrível, que tocou várias mulheres e tudo mais. E o que a gente viu foi que ficou bem esnobadinho ali no Oscar. Inclusive a Margot Robbie, que além de fazer a Barbie, foi produtora do filme, né, e teve super envolvida na produção, na divulgação e tudo mais, não recebeu, enquanto quem recebeu, e aí ficou parecendo que era uma sacanagem. E agora, nesse ano, né, no Oscar desse ano, que a gente viu A Substância, que também era um filme que trazia questões sobre as mulheres, de uma perspectiva feita por uma mulher, porque a diretora, Coralie, ela é mulher e ela fez de uma perspectiva feminina. Teve a Demi Moore ali, enfim, tiveram várias questões e também foi esnobado na hora da premiação. Então, mesmo que não esteja sendo validado, isso não muda o poder e a importância que teve de tocar as pessoas, tanto mulheres quanto homens, que talvez não tivessem aquela dimensão e puderam entrar ali e ter um pouco de empatia. Então, acho que para além da expressão, a arte é também um lugar de empatia. É onde a gente consegue se conectar com outras pessoas. E sendo bem honesta aqui no podcast com vocês, isso já foi usado para o mal. Porque na origem da literatura, as classes dominantes escreviam ali a história da riqueza para as pessoas pobres lerem e se sentirem ai, olha só, eles também passam por problemas. Mas agora a gente pode fazer isso para conseguir uma empatia diferente, né? Uma empatia para construir aí esse paraíso na Terra que a Lara estava falando. E aí, gente, eu achei isso muito engraçado. Mas o que acontece? Na série do Conto da Aia, tem um episódio, sei lá, na 3ª ou 4ª temporada, que ela fica num hospital e a maquininha do hospital fica fazendo bip, 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 bip. E aí nesse bip, 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 ela escuta uma música que se chama Heaven is a Place on Earth, uma música dos anos 80. E aí eu vou só ler pra você o refrão da música em português, tá? Já traduzido aqui pelo letrasmus.br. Que é: baby, você sabe o que vale a pena? O céu é um lugar na terra. Eles dizem que no céu o amor vem em primeiro lugar. Vamos fazer do céu um lugar na terra. Já tô curiosíssima pra ouvir a música. Porque com certeza é uma música que eu já ouvi, mas não prestei atenção, né? Mas é isso, eu concordo super com o autor dessa música, né? É isso, vamos fazer da Terra um paraíso. Eu acho que é totalmente possível. Eu preciso Exato. acreditar que é possível e convido quem estiver a fim de acreditar comigo, acreditar junto, para que exista mais chance de ser possível, né? Eu acho que é meio por aí que o caminho que a gente vai. E eu fiquei pensando nisso que tu falou, nisso que você falou no início da literatura, que as pessoas ricas utilizavam a literatura para falar das suas mazelas e para os pobres sentir acharem empatia, né, que são iguais, né? Tipo, para trazer essa igualdade ilusória. Caraca, isso tá acontecendo nas redes sociais hoje em dia, total. Total. Sabe? Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero processo, né? Pra coisas do tipo, ai meu Deus, como uma maternidade difícil, porque a minha filha chama a babá de mãe. Então, assim, como se fosse igual, assim, como se fosse uma coisa que, né, que um sofrimento que coisa, mas essa disputa, né, de quem sofre mais e tal, é uma coisa que aparece muito.
e pode às vezes estar meio a serviço dessa empatia que tu comentou. Achei curioso, uma coisa só aleatória que eu pensei, né? Na verdade. Não, eu achei totalmente pertinente, porque é isso, né? Inclusive, quando a gente olha pra coisas de marketing hoje, independente de qual seja o nível de marketing, né? Seja, quer dizer, não sei ali se pros chefões do marketing se diz assim, mas quando a gente tá aqui, né, do nível de faça seu perfil no Instagram, venda mais, venda seu curso, transforme a sua vida, sempre se fala na narrativa ou no storytelling, né? Então se fala muito sobre isso agora. E aí você falou disso, e eu lembrei de uma série brasileira que eu comecei a assistir chamada Sem Filtro, que tem uma menina que decide largar tudo pra virar influencer. E aí ela tá conversando com uma amiga dela que tá passando umas dicas pra ela. E aí a amiga dela fala: "Olha, nos stories, nos conteúdos, você tem que estar sempre maravilhosa, porque a sua vida é perfeita, tem que estar sempre perfeita. Mas aí, uma vez por semana, você tem que aparecer, assim, meio triste, tá? Hashtag real life, pra você poder mostrar que você é uma pessoa de verdade, que você também tem problemas. Então, assim, eu lembrei 100% disso, né? Porque é isso, assim, sua vida tem que ser perfeita, mas você tem que mostrar os seus problemas, porque senão as pessoas vão achar que é mentira. E aí não vão se identificar. Então, eu lembrei disso. É uma série de comédia. Eu não terminei de ver, mas até onde eu vi tava super divertido. Caso alguém queira ver, Sem Filtro na Netflix, e é brasileira. E isto não é uma publi, por enquanto. De repente, a gente começa a ser patrocinado em breves. Manifestamos isso. Manifestamos isso, estamos trabalhando na esperança, é o que a gente falou. Trabalhando na esperança. Então é esse o episódio de hoje e nessa vibe seguimos juntas, né? Vamos reforçar o convite de você vir para as atividades do Jardim Selvagem. Inclusive, nós estamos preparando uma masterclass sobre esse livro, Bem Comportadas, que inclusive o subtítulo dele é Os 7 Pecados Capitais e o Preço que as Mulheres Pagam para Provar Seu Valor. Então, a gente vai fazer uma masterclass gratuita no dia 9 de abril, às 20 horas. Vai ser online, através da plataforma do Zoom. Se você tiver interesse, entra nas nossas redes sociais e clica lá no nosso link do perfil para poder participar da nossa masterclass. Mas se tiver passado do dia 9 de abril, não se preocupa, continua entrando lá, segue o nosso perfil para você poder ficar sabendo das próximas atividades e acompanhar a gente, participar dos clubes, participar de tudo. E se você gostou do episódio de hoje, comenta o que achou, a gente vai amar ler tudinho e também compartilha com quem de repente pode gostar dessa vibe meio caótica que a gente imprime por aqui. Caóticas esperançosas. Trazendo várias referências diferenciadas. Segue com a gente, então, lá no Instagram, no @no Jardim Selvagem. A gente se encontra por lá e também por aqui, nas plataformas de streaming. Grande beijo para vocês. Um beijo e é isso, seguimos juntas. Seguimos juntas.